é tudo. Tua voz é que nos acalma na hora da tempestade. Tua voz é que nos fortalece. Tua voz é que nos direciona. Tua voz é que nos dá segurança. Nós queremos te ouvir, meu Pai. As outras vozes que se calem agora, dos problemas, da preocupação, do nosso coração, do mal, do mundo. Tem tantas vozes, mas nós queremos ouvir só a tua. Fala, meu Pai. Tenha misericórdia, fala conosco. Senhor, vem tentando falar com a humanidade de tantas maneiras e tem encontrado tanta resistência. Que o Senhor não encontre resistência em nós, mas um coração aberto, um coração humilde, um coração desejoso em te ouvir. Sim, meu Pai, usa a minha boca e abençoe a todos nós, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, amém. Olha para mim, por favor. Nós cantamos essa música: se eu não te ouvir, eu morro. Deus tem tentado falar com o ser humano. Na pandemia, isso ficou bem claro, que Deus queria falar com o ser humano. A maior preocupação do ser humano na pandemia, para quem ficou com Covid e ficou em estado grave, era ter oxigênio. Uma coisa que nós temos de graça e não damos valor. Eu vejo acontecendo coisas no mundo que eu tenho certeza que Deus quer falar com o ser humano, mas o ser humano não está tendo ouvidos para ouvir. Muitos, quando quiserem ouvir a voz de Deus, já vai ser tarde demais. Tarde demais. O que aconteceu essa semana? Muitas coisas. Tivemos terremotos na Indonésia, nos Estados Unidos. Tivemos incêndios fortes, ainda estão tendo, em Portugal, agora na Espanha. Talvez você diga assim: bispo, mas sempre houve, todo verão lá é assim, mas não como agora. Eu acabei de ver a pesquisa, 17 vezes mais esse ano. 43 graus, gente morrendo de calor. Sempre houve terremotos, mas não me diga que sempre houve como agora. Está tendo um atrás do outro. Sim ou não? Deus está falando com a humanidade. Deus está tentando abrir os olhos do ser humano, mas o ser humano continua cego, espiritualmente falando, sem interesse de investir na eternidade. Nós estamos vendo aí violências nas ruas, pessoas pedindo ajuda, socorro, porque na rua que trabalham, na rua que moram, não param de ter assaltos. Outros dentro de casa, vendo coisas acontecendo, pais abusando de crianças, pais jogando crianças pela janela, filhos matando os pais, é na rua, é em casa. Mas o ser humano insiste em tapar os ouvidos para a voz de Deus. Há um tempo atrás falávamos sobre os bebês reborns. Agora os adultos estão usando chupeta. Você viu isso? Chupetas, coloca aí, por favor. Nova moda, uma pergunta. Adultos usam chupeta como forma de aliviar estresse e ansiedade.
Os profissionais da área estão dizendo que não resolve. Não resolve. Tem chupeta agora de R$8 e até de 350. Começou na China, foi para os Estados Unidos e agora está levantando uma onda no mundo inteiro. Os adultos de chupeta, dizendo que é para desestressar, dizendo que é para tratar da ansiedade. Você fica preocupado com esse mundo, porque você vê ele colapsando, indo de mal a pior, sim ou não? E os salvos, ele tem um misto de sentimento dentro deles, tristeza pelo que está vendo, pelo que está acontecendo, e uma alegria, porque ele sabe, ele percebe que o Senhor Jesus está às portas. O salvo que conhece a palavra de Deus tem certeza, convicção que nós estamos chegando nos momentos finais. Quando as pessoas me escrevem dizendo: eu estou afastado, eu me distanciei, eu caí, eu respondo sempre a mesma coisa: ainda dá tempo de voltar. Aproveite, dá tempo de voltar. Aproveite, age depressa, tome uma atitude, volta logo. E eu vejo esse Deus que não abre mão do ser humano. Eu vejo esse Deus que ama tanto o ser humano, que criou o melhor para o ser humano, tentando até o último segundo levar o máximo de pessoas para o céu. Do outro lado, eu vejo o diabo trabalhando com todas as forças que tem, todas, de tudo que é maneira, para enganar o ser humano, cegar o ser humano e levar o máximo de almas para morar com ele no inferno. Eu não sei se você está ouvindo Deus ou se você está sendo enganado pelo mal. Eu não sei se espiritualmente você está bem, porque essa é nossa obrigação, estarmos bem espiritualmente. Para quê? Para sermos salvos e para ajudarmos outras pessoas a serem salvas. Essa é nossa obrigação como cristão. Cuidar da nossa vida com Deus, cuidar, vigiar, para que possamos manter a nossa fé, a nossa consciência limpa, o nosso coração limpo, e possamos sair desse mundo vencedor. Eu tenho meditado nas cartas do Apocalipse e tenho colocado isso dentro de mim. Eu tenho que vencer tudo, porque só os vencedores serão salvos. Eu preciso vencer tudo. Eu tenho que vencer. Eu, como você, que nós somos iguais, eu também tenho minhas guerras contra os pensamentos do mal. Eu tenho consciência que desde quando eu acordo até a hora de dormir, eu tenho que vigiar. Eu tenho que ter cuidado para quem eu dou ouvidos. Meus ouvidos não são vasos sanitários para eu ficar ouvindo besteiras de quem está mal, de quem está caído. Quando eu vou conversar com alguém, eu procuro ver se o que eu vou falar vai fortalecer a pessoa, porque se não vai fortalecer, eu não falo nada. Não empreste sua boca para o mal, para enfraquecer ninguém, para derrubar ninguém. Eu tenho muito cuidado com o que eu falo e muito cuidado com o que eu ouço, e também muito cuidado para onde eu olho. Olhe para Jesus.
Quem vai te salvar quem é? Jesus. Quando você vê pessoas chegando aqui doentes, sendo curadas, nós oramos em nome de quem? De Jesus. Quando você vê pessoas manifestando com demônios e nós expulsamos no nome de quem? De Jesus. Então olhe para Jesus. Guarde o seu coração. Não deixe o mal mexer na sua comunhão com Deus. Eu vi um vídeo essa semana de um rapaz derrubando a coluna de um prédio. Que loucura! Ele mais dois quebrando a coluna. Ele estava quebrando a coluna, não podia quebrar aquela coluna. E o prédio foi abaixo. Morreram 4 pessoas, feriram várias pessoas e algumas ficaram no meio do desabamento. Que triste. Tocou onde não podia tocar. Anote esse versículo, Salmos 11:3. Anote se você tem condições. E nunca deixe o mal mexer nos seus fundamentos. Olha que versículo interessante esse. Põe aí na tela. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o quê? O justo. Se o mal tocar nos meus fundamentos, eu não vou poder continuar aqui. Eu não vou poder ajudar ninguém. Não vai sobrar nada de mim. Eu tenho que proteger os fundamentos. Eu tenho que proteger essas colunas espirituais. Nós temos que ter todo cuidado com a nossa coluna física. Senta sem postura para você ver se quando chegar uma idade você não vai sentir dor na coluna. Não tem uma postura não. Não tome cuidado com a sua coluna para você ver se na velhice não vai vir dores. Tem gente que fala assim, fulano, senta direito. Fulano, para de andar assim. Fulano, cuidado. Preocupado com a coluna. Há quem teve um problema na coluna e hoje geme de dor. Eu estou falando de uma coluna do corpo. Do corpo. As colunas das obras precisam estar fortes. Ninguém mexe nelas não. Nós podemos mudar a cor do templo, nós podemos mudar a iluminação, nós podemos mudar muita coisa, mas não mexe na coluna não. Ela aguenta o peso. Ela suporta o peso dessa obra aqui. Suporte a pressão que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Suporte suas guerras, as tentações, as investidas do diabo. Veja onde ele está investindo para te derrubar. Esse versículo, coloca aí, 10:37 de Hebreus. Eu guardo ele e sempre estou pregando ele para mim mesmo. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir e não tardará. Olha para mim. É só mais um pouquinho que o Senhor Jesus vai vir. Se você toma conhecimento que alguém vai te visitar, vai vir um familiar seu do interior, vai vir um familiar seu de outro estado, vai vir um familiar seu de outro país, tu prepara a casa, tu prepara a comida. Você não quer ser pego de surpresa, você não quer que sua casa esteja bagunçada. Ele avisou que vinha. Quando alguém chega na sua casa assim, sem avisar, é guerra. Sim ou não? Você fica sem graça, né? Não avisou que vinha? Mas Jesus está avisando? Ele está avisando, porque você não se prepara. Ele está avisando, mais um pouquinho ele volta. Mais um pouquinho ele vem. E nós temos que nos preparar todo dia. Claro, se queremos a salvação. A maioria está tapando os ouvidos.
E muitos que hoje desprezam, muitos que hoje não querem, no momento que acordarem, vai ser tarde demais. Tem gente que teve mãe de Deus, hein? Já partiu a mãe, mas foi de Deus mesmo. Há quem teve uma avó cristã mesmo, de Deus mesmo. Há quem ainda tem vivos familiares de Deus, que são colunas da família, espiritualmente falando. Há quem tem um irmão de Deus, uma irmã, um tio, uma tia, uma pessoa que sempre está avisando, está tentando alertar a família, fazer alguma coisa. Mas muitos insistem em não ouvir. E quando Jesus voltar, vamos ter essa triste realidade da maioria ficando. Vamos voltar a essa parábola aqui, de Mateus 25, 1. Diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes fizeram o quê? Levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, o que é que elas fizeram? Tosquenejaram, ou seja, cochilaram, né? Todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. Lê alto agora. Não ouvi. E fechou-se a porta. Quantas portas tinham? Uma só. Quem é a porta? Jesus. Tem jeito para esse mundo, tem ou não tem? Tem. Quem é o jeito para esse mundo? Jesus, mas o mundo rejeita. Que tem. Ele dá jeito. Em quem parece não ter jeito, ele dá. Fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha para mim, por favor. Jesus que disse isso, porque ele sabe que isso vai acontecer. O ser humano é imprudente. Muitas pessoas dentro da igreja também são. Quem aqui, seu carro, sua moto já faltou gasolina? Você ficou no meio do caminho, foi ótimo, não foi? Foi horrível. Você pensou que ia dar, você calculou errado, você vacilou, acabou a gasolina. Estava na reserva, você pensou que daria para você chegar num posto ou chegar em casa. Não deu. Imprudência. Mas aí você resolve fácil. O pior é quando isso é na vida espiritual. Eu vejo o ser humano
não querendo aprender com os erros dos outros. Eu conheci 2 irmãos que gostavam de aventuras na moto. E um caiu da moto e se arrebentou todo. E o irmão dele viu que o irmão tinha se machucado, que estava mal. E depois do acidente saiu com um grupo de amigos e morreu. Já viu que deu errado para o amigo, aliás, para o irmão, e foi sair com os amigos. Viu que era perigoso. Já viu aquelas pessoas que fazem rachas? Já viram tantos morrerem, mas não aprende. O ser humano vê tantos que já destruíram o pulmão fumando, mas não aprende. Viu vários entrando nas drogas e se arrebentando, mas não aprende. O pecado, seja pequeno ou grande, aos olhos humanos, que para Deus pecado é pecado, ele afasta o ser humano de Deus. Ele leva a alma do ser humano para o inferno. Se o ser humano viver no pecado pensando que não vai ter problema, a conta vai chegar. O que está acontecendo nesse mundo é a conta chegando. O ser humano apronta, vai ter que ter as consequências. Se arrependa antes que as consequências dos seus pecados comecem a vir. Eram 10, 5 prudentes. Seja prudente. Não arrisca, não. Não deixa a sua alma correndo risco, não. Eram 5 prudentes. Vamos levar de reserva, vai que ele demore, vamos nos preparar. As outras, não, vai que ele... Não precisa levar, não. Ele já deve estar vindo já. Acabou o azeite. Me empreste aí, não dá. Para comprar. Correu para comprar. Não deu tempo. E ficou batendo na porta. Abre-nos a porta. Não. Pessoal, a gente está avisando tanto que a porta está aberta. Acho que eu nunca avisei tanto, meus companheiros nunca avisou tanto. Talvez você diga assim, o senhor é muito exagerado. Esse exagero para a minha vida espiritual nunca me fez mal. Mas muitos que brincaram se deram mal. Talvez você fale assim, mas o senhor fala pesado sobre céu, inferno, alma. O homem de Deus, ele tem que falar pesado mesmo. Ele tem essa responsabilidade diante de Deus. Se você estivesse no meu lugar, você tinha que fazer a mesma coisa. Eu me considero pastor dos últimos tempos. Eu me considero pastor no momento mais difícil da humanidade. Eu tenho que tocar a trombeta. Meus companheiros estão tocando as trombetas. Olha o versículo 13. Lê alto aí. Não ouvi. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem o quê? Ele vai vir. Você não sabe. Se eu soubesse, eu te falava. Mas eu não sei. Nós não podemos brincar com o que nós não temos controle. Não temos controle com o tempo. Pode estar faltando menos tempo do que nós imaginamos. Aproveita, pessoal. Aproveita. Você tem tudo para ficar forte. Você tem Bíblia,
Você tem boca para orar. Você tem igreja para te ajudar. Onde você é exortado, onde você é despertado. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz o quê? As igrejas. Mas tem gente que acha que não precisa vir na igreja. E como precisa? Que quanto mais você vem, melhor para você. Mais alertado você vai ser, mais fortalecido você vai ser, se você não vier de uma forma religiosa. Pergunta para você hoje: no que eu preciso mudar, meu Deus? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, é para olharmos para a nossa vida e nos avaliarmos. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, é para fazermos balanço na nossa vida. Não é para sair daqui e falar: que palavra bonita, que palavra forte. Não. Onde é que o diabo está investindo para me derrubar? De onde eu tenho que tirar os olhos? O que eu preciso parar? O que é que eu preciso dar mais atenção? Onde é que o diabo está tentando me enganar? Para o nosso próprio bem. Quantos nãos você tem dado a Deus? Porque tem gente que Deus tem chamado, ela tem dito não. Deus tem falado: larga isso, e ela tem dito não. Mas um dia você pode receber um não de Deus, que vai te levar a sofrer eternamente. Eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa entrar no reino de Deus, porque eu sei que em breve ela vai entrar no reino dos céus. Eu fico feliz quando vejo uma pessoa sendo transformada, mudada, acordando, despertando. Eu converso com pessoas que dizem assim: bispo, eu vinha na igreja há anos e não entendia. Bispo, eu ouvia as palavras e não mudava. Agora eu estou entendendo quanto risco eu corri dentro da igreja. Eu quero orar. Eu quero que o Espírito Santo fale com você agora, que hoje decidiu dar um sim para Ele. Ele sabe quem é você, tá? Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe tudo de errado que você fez, vem fazendo. Ele sabe. Mas Ele está tentando te salvar. Não importa o quanto você errou. Diga sim para Ele hoje. Entre por essa porta enquanto há tempo. Em breve, as pessoas que não gostam que nós falamos de salvação, em breve não vai ter mais ninguém para falar de salvação. Ninguém. Porque Jesus vai vir buscar quem é dele. Mas enquanto Ele não buscar a igreja dele, vamos falar o máximo que puder. Deixe Deus usar tudo seu mesmo, tudo, para que você aproveite todas as oportunidades, inclusive nesse tempo difícil da humanidade. Não é difícil você ver pessoas sofrendo. Não é difícil você ver pessoas perdidas nesse mundo. Todo lugar tem. Mas eu queria orar por você, que Deus te trouxe aqui. Foi Deus que trouxe você aqui. Deus queria que você ouvisse essa palavra. Não seja louco dentro da igreja. Tem gente vindo pela primeira vez se entregando. Você já viu aquelas Bíblias mais antigas que tinha 4 folhas brancas entre Malaquias e Mateus? Porque Deus ficou 400 anos sem falar com o povo. 400. Hoje Deus está falando. Mas quando Ele se calar, a Bíblia diz que a humanidade vai ter fome e sede da palavra de Deus. Mas ela vai sumir da terra, junto com a igreja. Se alimente todo dia da palavra.
ame a palavra de Deus, tenha carinho com sua Bíblia, leia, medite. Eu tenho no celular, eu tenho em casa, é o que tem me ajudado. Eu não quero ser louco não, pessoal. Eu quero ser prudente, para não perder a minha salvação. Eu não vou perder minha salvação. E você? O diabo é ladrão. Ladrão não rouba quem não tem nada. Ladrão rouba quem tem alguma coisa de valor. Você acha que ele não sabe que a sua alma tem valor? Você acha que ele não quer meter as patas na nossa alma? Ele é ladrão. Ladrão fica olhando o que a pessoa tem de valor. Olha o relógio, olha a pulseira, olha o que ela tem de valor. Olha o carro, olha o celular. O diabo é ladrão. E ele quer roubar almas. E Jesus quer salvar almas. A alma é sua. Deus vai deixar o ser humano fazer o que ele quiser, porque Deus respeita o livre arbítrio que ele deu para o ser humano. Pode fazer o que quiser, pode destruir tudo, Deus deixa, porque ele respeita. Ele deixou os anjos escolherem. Lúcifer e a terça parte escolheu a rebelião. Ele deixou? Deixou. Quer se rebelar, vai em frente. Ele deixa, pessoal. Ele respeita a nossa vontade. Só não se esqueça de uma coisa: Deus sem nós continua sendo Deus, e nós sem Deus não somos nada. Nós não somos nada. Nada. Mas Jesus é tudo. E hoje está te chamando para a salvação. Se você quiser dizer sim para Ele, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu quero, bispo, ser prudente. Eu quero me limpar. Eu quero entrar nessa porta. Eu quero a minha salvação. Eu preciso. Eu quero deixar de ser louco. Eu quero deixar de brincar com a minha alma. Eu quero fortalecer meus fundamentos. Eu quero largar as coisas erradas. Eu quero. Chegando aqui, coloque as mãos na altura do teu coração para o dia e por que aconteceu. Versículo 6 diz assim: 6: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear. Onde é que o diabo estava? Rodeando a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Olha para mim, por favor. Mantenha a Bíblia aberta, mas preste atenção. Quando Deus falou de Jó, Deus não falou: olha quantos camelos ele tem, quantos bois ele tem. Não. Deus falou assim: ó, observaste o meu servo Jó? Ele é íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal. O diabo disse: ele não serve ao Senhor em vão. Olha como o diabo já tinha observado Jó. Quando Deus perguntou onde é que ele estava, de onde ele tinha vindo, ele disse: de passear sobre a terra. Nós estamos na terra onde estão os demônios também. Nós vivemos numa terra onde os demônios vivem também. Nós não vemos os demônios, eles são espíritos, mas eles estão na terra. E você tem visto coisas que não tem explicação, a não ser que foi o diabo que fez. Sim ou não? Tem coisas que não tem como você negar que foi uma ação diabólica para acontecer o que aconteceu. Aí
no versículo 9, ele diz assim, versículo 10, diz assim, ele diz que Jó não temia Deus em vão. Agora, olha o versículo 10: porventura, tu não cercastes de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Olha para mim, por favor. O diabo já tinha visto que Deus guardava Jó, que Deus cercava Jó, que tudo de Jó era protegido, família, bens, a vida de Jó. O diabo já tinha observado. O diabo não tinha tocado em Jó, porque Deus protegia. Que Deus nos proteja, que Deus nos guarde, porque vivemos num mundo onde o mal está, vivemos num mundo onde as pessoas estão vivendo manifestadas, muitas delas. Nós vivemos num mundo onde a inveja é forte, onde o olho grande é forte, onde as pessoas querem derrubar as outras. Mas quando você tem proteção, o diabo vê. Ele diz: o Senhor cerca Jó, o Senhor protege tudo que é dele. Em outras palavras, eu já estive de olho nele, mas eu vi que ele era guardado. Ele não é só guardado não, ele não é só protegido não, tem mais. Olha o que ele diz na parte B do versículo 10: a obra de suas mãos, o que? Abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Olha para mim, o diabo sabia que Deus abençoava o trabalho das mãos de Jó. Quando Deus abençoa o trabalho das mãos de alguém, esse trabalho cresce, multiplica, prospera. Quando o diabo amarra o trabalho das mãos de uma pessoa, a coisa não anda, a coisa não vai, a coisa fica amarrada, travada, não multiplica, diminui. É fácil ver quando Deus está abençoando, e é fácil ver quando o diabo está amarrando, atrapalhando, impedindo de ter sucesso, progresso. Deu para você entender? O diabo disse: o Senhor protege ele, o Senhor abençoa ele, o trabalho das mãos dele tem desenvolvimento, porque o Senhor abençoa. Quando Deus abençoa, pode todo mundo estar contra, cresce. Quando Deus abençoa, pode ter muita inveja, pode ser um lugar muito pesado, pode ter concorrentes desonestos, pode ter o que for. Se Deus abençoa, tem crescimento. E que Deus te abençoe. Aí ele continua dizendo assim, ó, olha o que o diabo disse, versículo 11: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não que blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da onde? Da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos servos feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos servos feriram o fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e lançou-se em terra, e fez o quê? Blasfemou? Reclamou? O que é que ele fez? Adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu,
e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus o que? Falta alguma. Eu vou continuar, olha para mim, por favor. Eu não conheço nenhum ser humano que sofreu mais do que Jó. É difícil enterrar os pais. Eu enterrei meu pai. Mais difícil seria para o meu pai me enterrar. E Jó enterrou os filhos. Foi duro. Jó não viu as coisas indo embora devagar, não. Jó viu a vida desmoronar. De uma hora para outra desabou tudo. Você sabe o que é desabar tudo? Que você constrói em anos e você vê indo embora em dias. Jó viu chegar o dia de tudo desabar, de tudo desmoronar. Jó viu os bens indo embora, Jó viu a família indo embora. Mas a reação dele foi tão forte que ele não pecou com as palavras dele. As nossas palavras podem nos afastar de Deus, como as nossas palavras podem nos abençoar. Ele disse: nu vim ao mundo, nu vou voltar. Deus tomou, Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o Senhor. Cuidado com abrir da sua boca quando você está enfrentando um momento que você não está entendendo, para você não falar besteira e se afastar de Deus. Nós pecamos também no falar, e temos que pensar antes de falar. Cuidado. Eu não sei se o que você tem falado tem alegrado a Deus ou entristecido a Deus. Eu não sei se o que você tem falado tem alegrado o diabo ou entristecido o diabo. Jesus falou para a mulher cananeia: pelas suas palavras os demônios saíram da sua filha. Palavras. Tem palavras que tiram demônios, tem palavras que nos abençoam, tem palavras que alegram Deus, tem palavras que alegram o diabo. Vigie com abrir da sua boca. É difícil perder? Mas não podemos perder a nossa fé, não podemos nos perder com as nossas perdas. Eu não sei o que você já perdeu, mas Jó perdeu muito, muito. Não foi pouco não. Ele foi tendo uma perda atrás da outra, uma má notícia atrás da outra. Chegava uma e outra e outra e outra e outra e outra, mas ele não pecou. E o diabo voltou a presença de Deus. No capítulo 2, no versículo 1 diz assim: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Novamente Deus falou, e disse o Senhor a Satanás: observastes quem? O meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua o quê? Sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em tua mão, porém guarda o que? Sua vida. Em outras palavras, pode tocar na saúde, mas não mate ele. Aí diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio da cinza. Então a mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa quem? A Deus e morre. Porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com o quê? Com seus lábios. Olha para mim agora, entenda isso. Até então o mal tinha tocado
focado nos bens e na família. Quando o mal voltou à presença de Deus, Deus humilhou o diabo. Eu não sei o que Deus pode falar de você para o diabo, mas de Jó ele falou: homem íntegro, reto, temente a mim e se desvia do mal e guarda a sua sinceridade. O diabo viu que o tudo de Jó não eram os bens de Jó, era Deus. Porque você pode ter perdido tudo materialmente falando, se você não perdeu sua fé em Deus, você não perdeu tudo, porque o seu tudo é Deus, e Ele vai te ajudar a ter melhor do que você perdeu. Entenda isso, por favor. Não foi fácil para Jó. O diabo voltou lá e Deus humilhou o diabo, dizendo o seguinte: ele não deixou as perdas atingir a fé dele. Lembra que Paulo falou que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem espada, nem fome pode nos separar de Deus? Jó é uma prova disso, porque nada separou ele de Deus, nada. Ele não perdeu a fé em Deus, só que a situação estava falando com Jó, a mulher estava falando com Jó, o diabo estava falando com Jó, mas Jó ignorou todas as vozes para ouvir só a voz de Deus. Mas escute isso, por favor. Tem momentos que o diabo usa tudo e tem momentos que o diabo usa todos. O diabo usou até a mulher de Jó, mas ele não deixou influenciar na fé dele. Mulher, não empreste sua boca ao diabo. Não tem palavra mais forte na vida do seu marido do que a sua. O peso da sua palavra é tão forte que se você não tiver o que falar para ele, fique calada, é melhor para ele, porque pesa muito. Quando uma mulher é usada por Deus, o marido pode estar enfrentando os piores momentos. Quando ela fala, fortalece ele. Ela sabe o peso da voz dela. Quando ela é de Deus, ela sabe o quanto faz bem abrir a boca e ter palavra de fé para abençoar o marido, e o quanto faz mal abrir a boca e falar o que não deve. Você está do lado do seu marido, vocês dois são um, então abra a boca para abençoar. A mulher de Jó abriu a boca para abalar a fé dele, e ele não aceitou. Agora a situação falava, o diabo falava, a mulher falava. Os amigos de Jó chegaram, por um tempo ficaram calados durante 7 dias, achando que Jó era um coitado, achando que Jó não ia se levantar mais, achando que Jó já estava morto, mas ainda tinha vida ali, ainda tinha plano de Deus ali, e ainda tem plano de Deus para você. Tem situações que parecem que não tem como nós resolvermos, tem situações que parece que nós nunca vamos sair delas, mas com Deus a gente sai. Se não perder a fé em Deus, sai. Jó é exemplo de perseverança, Jó é exemplo de paciência. Tiago fala sobre Jó. Tem um versículo de Tiago que ele fala, e ele fala forte sobre Jó. Tiago 5,11. Lê alto aí. E eis que por felizes os que perseveram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes o quê? Vistes o quê? Que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Olha para mim, por favor. Jó é um exemplo do que Deus faz quando você não perde a fé nos momentos difíceis. Tá bom, o diabo falou, a situação falou, a mulher de Jó falou, e ele queria ouvir a voz de quem? De Deus, e por um tempo Deus não falou. E é muito difícil quando Deus não fala. É muito difícil quando Deus está em silêncio, porque é nesse silêncio de Deus que o diabo grita. É nesse silêncio de Deus que o diabo usa tudo e todos que pode para abalar nossa fé. É difícil nesse silêncio, mas ele se manteve na fé. Foi difícil para ele, mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. Você sabe que seu Deus está vivo? Diga: eu sei que meu Deus está vivo e vai me ajudar.
Ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará em meu favor. Jó, ele não conhecia Deus, ele tinha fé em Deus, e Deus sabe como trabalhar na vida de cada um. Deus sabia que aquela dificuldade ia levar Jó para conhecer Deus, e o próprio Jó falou: eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então Deus às vezes permite situações para você conhecer Deus, para você se voltar para Ele, para você depender dEle. Entenda, por favor, ainda tinha um plano de Deus. Se você continuar lendo a história de Jó, foram momentos dificílimos, porque ele ficou muito doente, ele ficou muito mal, ele viu tudo indo por água abaixo. É difícil, porque todo mundo se afasta. Mas tem um capítulo de Jó que eu gosto tanto, é o capítulo 42, é o final. Como no final Deus abençoa, como no final Deus vai mostrar que é com você, como no final dessa prova, dessa luta, dessa guerra, Deus vai mostrar que é contigo. Entenda, por favor, teve momentos que o diabo estava vindo com tudo. Deus não estava falando, Jó não estava entendendo. Talvez você não esteja entendendo. Você está no meio entre Deus e o diabo, um ataque de tudo que é lado. Mas na vida de quem é de Deus, o diabo só faz o que Deus permite. Amém? O diabo não pode fazer o que ele quer. Deus disse: olha, isso aqui você pode fazer, mais do que isso não, você tem limites. Deus estava mostrando como é o ataque do diabo. Deus estava mostrando que o poder e toda a autoridade está com Deus. Deus estava mostrando a guerra espiritual, e que no final, confiando em Deus, não importa o que você já perdeu, Deus te dá melhor. Deus estava permitindo, porque Deus queria abençoar Jó mais do que ele já tinha abençoado. Você já pode ter sido muito abençoado por Deus, mas eu creio que Ele quer te abençoar mais. Agora vamos para o capítulo 42, versículo 11. Vamos lá. Vamos primeiro para o versículo 1. Vamos terminar. Jó 42, 1. Jó 42, 1. Ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei, não é sinto não, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedido. Olha aqui para mim, na Bíblia atualizada diz: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tem plano, tudo aquilo fazia parte do plano. Nós já pregamos aqui sobre o plano. Quando você crê no plano de Deus, você pode estar enfrentando os momentos mais difíceis, que você sabe que vai passar, que Deus sabe o que está fazendo e permitindo. Tem uns planos. Já disse, eu bem sei que os teus propósitos, teus planos não podem ser frustrados. No final vai dar certo. Agora veja o versículo 11. Veja o versículo 11. Diz assim: então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de quê? Olha quanta gente apareceu, e veio familiares, e veio amigos, e veio conhecidos, mas na hora da dor apareceu quem? Ninguém. É difícil ficar sozinho, é difícil ver todo mundo sumir, mas quando você vencer, eles aparecem de novo, e você vai vencer, amém? E você vai se levantar de novo. Diga, eu vou me levantar. Você crê nisso? Agora vá para o 12. Agora olha que gostoso ler isso. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve 7 filhos e 3 filhas. Deus deu tudo em quê? Em dobro. Olha para mim, por favor. Por que Deus não deu 20 filhos? Porque Jó não tinha perdido os 10 filhos. Os filhos
de Jó estavam com Deus. Quando você tem familiares que morrem salvos, você não perdeu eles, eles estão melhor do que nós, eles estão com Deus. Amém? Agora, olha que bacana, versículo 16. E depois disto, viveu Jó quantos anos? 140 anos. E viu quem? A seus filhos, e aos filhos de seus filhos, e até a quarta geração. Então morreu Jó como? Velho e farto de dias. Olha para mim, viu filhos, viu netos, bisnetos, e foi vendo as gerações. 140 anos ele viveu mais, e Deus deu tudo em dobro, e voltou a ser respeitado, e voltou a ter credibilidade, e voltou a mostrar Deus na vida dele, porque ele não deixou o diabo roubar a fé dele. Ele não deixou. Ele viu todo mundo sumir, mas Deus não sumiu. Ele viu todo mundo desaparecer, mas Deus continuou com ele, sustentando ele, dando força para ele. Gemeu, chorou, sentiu uma dor terrível, mas o último capítulo é o melhor de todos, porque no final Deus honra. Você vai ver o final que Deus vai dar para você. Se você não perder sua fé, se você confiar em Deus, você vai ver o final que Deus vai dar para você. O primeiro estado seu não é nada diante do que Deus ainda vai te abençoar. Fique em pé e diga: Deus vai me abençoar.